Olá pessoas, bem-vindo ao canal Português Fácil com o professor Luciano França. Se é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho para receber as notificações com as próximas videoaulas. E se quiser, pode deixar nos comentários sugestões. Vamos à aula de hoje como número 2, porque já tivemos a primeira videoaula sobre interpretação de texto. Hoje nós vamos ver, na aula número 2, analisando os tipos textuais. Então, vamos à aula. Os tipos textuais apresentam modelos fixos, objetivando a distinção e a definição da estrutura. Podem ser da esfera narrativa, descritiva, dissertativa, injuntiva ou expositiva, que vamos tratar um a um nos próximos slides. Vamos lá. Texto narrativo. Conceito. Texto narrativo é o tipo textual que narra ações de personagens num determinado tempo e espaço, através de sequência de fatos em primeira ou terceira pessoa, utilizando os elementos da narrativa. Ora, nós temos aqui o espaço, que é o local onde aconteceu a narração, e aqui o tempo, quando aconteceu. Nós temos aqui a terceira pessoa, ou pode ser primeira pessoa, dependendo de quem vai narrar, e também os elementos da narrativa que constituem o texto narrativo que você pode analisar em provas de concurso. Você deve procurar o fato, tempo, lugar, personagem, causa, modo e consequência. O fato é o assunto narrado, o tempo, quando aconteceu, o lugar, onde aconteceu, personagem, com quem aconteceu, a causa, por que aconteceu, o modo, como aconteceu e a consequência, como terminou. Aqui, para facilitar o nosso aprendizado, nós vamos cantar a musiquinha dos elementos da narrativa. Fato, tempo, lugar, personagem, causa, modo e consequência. Fato, tempo, lugar, personagem, causa, modo e consequência. Outra vez. Fato, tempo, lugar, personagem, causa, modo e consequência. Fato, tempo, lugar, personagem, causa, modo e consequência. É isso aí. Continuando, nós temos aqui o foco narrativo e os elementos da narrativa. O narrador, observador, ele narra os fatos em terceira pessoa. Ele conhece os fatos, mas não participa das ações, deixando a narrativa objetiva. Ou seja, ele apenas narra aquilo que ele está vendo. O narrador personagem, ele conta a história na primeira pessoa, a partir do seu ponto de vista, enquanto personagem, transmitindo suas emoções e deixando a narrativa mais subjetiva. Então aí ele está como o personagem, por isso o narrador em primeira pessoa. O narrador onisciente usa tanto a narração em terceira pessoa quanto em primeira pessoa. Há momentos na narrativa em que a voz do narrador se confunde com a voz dos personagens. Há muitos escritores na literatura que utilizam esse tipo de método. Exemplo de texto narrativo. Menor foi presa furtando no comércio. Uma adolescente de 13 anos foi presa. Aqui está o fato, que é o assunto. Ontem, o tempo. No centro do Recife, que é o lugar. Após arrombar um ponto comercial e levar mercadorias. Aqui está a causa. A garota, que é a personagem, invadiu o estabelecimento e praticou o roubo, o modo como aconteceu. Uma viatura da Polícia Militar percebeu a ação criminosa, conseguiu prendê-la e encaminhá-la para a GPCA, que está a consequência. Lembrando que aqui nós temos um texto da esfera jornalística, né? Contando um fato. Você também pode analisar os textos literários, né? Nós temos contos, novelas, temos muitos tipos de textos literários, narrativos, que você vai achar o fato, tempo, lugar, personagem, causa, modo, consequência, tudo direitinho. Vamos a um outro tipo de texto, que é o texto descritivo. O texto descritivo, ele se apresenta em descrição de pessoas, descrição de objeto, descrição de ambiente, descrição de paisagem. Pode descrever um animal também. Agora veja só. A descrição de pessoas, você tem as características físicas e psicológicas para analisar e descobrir, porque no concurso vão perguntar:
Assinale a alternativa que corresponde ao tipo textual acima. Aí você vai ver se é narração, descrição, dissertação, se é injunção ou se é exposição. No caso aqui, descrição de pessoas, a garota que foi presa tinha 13 anos, pele morena, cabelos pretos, olhos castanhos e boca pequena. Usava roupas rasgadas e sujas. Aqui eu tenho as características físicas. Um temperamento agressivo, não tinha personalidade nem objetivos na vida. Aqui eu tenho as características psicológicas e aqui você está vendo o que é que caracteriza a descrição de pessoas. A descrição de objetos, aqui nós temos o celular. Este pequeno objeto que agora descrevo encontra-se sobre minha mesa e sua função é facilitar a comunicação. Aqui eu tenho a localização. Tem formato retangular, comparando figuras geométricas, pesa 100 gramas e 5 centímetros de largura e é de cor preta. Aqui eu tenho as dimensões e tem algumas partes em plástico e outras em metal. Muito fácil de analisar num texto de uma prova de concurso. Aqui eu tenho a descrição de ambiente. O ambiente é fechado e a descrição de paisagem que é aberta. Então a sala de aula. Ao entrar na sala de aula daquela escola, tem-se de início uma desagradável sensação de abandono. Aqui eu tenho comentário geral. As paredes já quase sem cor devido à ação do tempo, as janelas fechadas, piso esburacado e teto prestes a desabar. Aqui eu tenho a estrutura física global. Da porta, avistam-se logo à frente várias carteiras quebradas, quadro com defeito, birô com partes arrancadas e ventiladores sem funcionar. Aqui eu tenho os objetos existentes. Em toda a sala pairava uma atmosfera de desolação e de decadência. Aqui eu tenho a observação final sobre o ambiente. Aí nós temos também a descrição de paisagem. A bela praça. Existe uma pequena praça numa área verde próxima ao rio Capibaribe, na cidade do Recife. Aqui tem a localização. Ao longe percebe-se altas montanhas, na frente grandes palmeiras imperiais, no lado direito há um estacionamento, no esquerdo o rio Capibaribe. Aqui eu tenho o plano da paisagem. Agora, o que é que você tem que perceber aqui? Que aqui eu tenho os vários tipos de texto descritivo. E a descrição é muito fácil de ser identificada numa prova de concurso. Agora vamos ao terceiro tipo, que é o tipo dissertativo. O texto dissertativo, como diz aqui, é um tipo textual que consiste em defender uma tese, ou seja, uma ideia através de argumentos, com a expressão de um ponto de vista sobre um determinado tema. Deve apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Deve apresentar uma intervenção para o problema abordado. E deve ser escrita na norma culta da língua portuguesa. Ora, o texto dissertativo é o mais importante de todos, porque é o que cai na redação escolar e também nas provas de concurso, principalmente no Enem. Então, vamos aqui dar alguns exemplos, né? O exemplo de texto dissertativo. A violência no Brasil. Aqui eu tenho a introdução em vermelho, eu tenho o desenvolvimento em preto e eu tenho em verde a conclusão, mostrando que a estrutura dissertativa deve obedecer à ordem de pelo menos 3 parágrafos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque os 3 argumentos desenvolvidos eu também quis colocar parágrafo. Mas você poderia colocar um parágrafo só com os 3 argumentos, aí ficaria 1, 2, 3 parágrafos, ok? Então, o texto dissertativo, eu já fiz uma videoaula mostrando como se faz a redação do Enem com texto dissertativo passo a passo, que você deve assistir ao vídeo que eu já fiz. Aqui eu tenho o texto injuntivo. É o tipo textual que tem a finalidade de mostrar como uma determinada coisa pode ser feita. Consegue mostrar para o leitor como é realizado algo. Passa instruções relevantes sobre alguma coisa. Aí exemplo, receita culinária com ingredientes e preparo, bulas de medicamentos, propagandas, manual de instrução. O texto injuntivo pode ser instrucional e pode ser prescritivo. Instrucional quando o leitor pode interferir no texto. Vejam só, nós temos o texto injuntivo que ele tem a função de persuadir. Persuasão é você influenciar o comportamento das pessoas. No texto instrucional, quando o leitor pode interferir no texto, então você tem, por exemplo, uma receita de bolo, em que você tem os ingredientes e lá está determinando que você pode usar uma xícara de farinha, pode usar 2 ovos e você pode modificar. Você pode colocar 2 xícaras ou pode colocar maior número de ovos ou menos. Então o que é que acontece?
Aqui você não é interferente no texto, então é um texto injuntivo instrucional. O texto injuntivo prescritivo, quando o leitor é obrigado a seguir as informações passadas no texto. Então você não pode modificar nada e se você não fizer vai ser penalizado por isso. Como por exemplo o manual de concurso. O concurso está determinado para ser no domingo, em tal data, tal hora. Se você for outro dia, perdeu. Então temos também o manual de eletrodoméstico em que você deve seguir, porque qualquer problema que houver você perde a garantia. E tem a bula de remédio, né, que a bula está dizendo o que é que o remédio deve fazer, se tem contraindicações, tudo. Se você não observar isso, poderá sofrer algum problema depois. Então, é o que caracteriza o texto injuntivo prescritivo, ok? Então, vamos a mais um tipo de texto. O texto expositivo, que é o último. Foi narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e agora expositivo. Apresenta conteúdo de maneira clara e convincente sobre um assunto. Aparece em ambientes escolares e acadêmicos. Então, quais são os tipos de texto expositivo? Temos seminários, temos artigos acadêmicos, temos congressos, conferências, que está bem em voga hoje em dia, palestras e entrevistas. Então, aqui está um exemplo de uma palestra, né? Que é um tipo de texto expositivo. É isso aí. Na videoaula anterior eu mostrei o conceito de texto e mostrei alguns tipos de como os textos se apresentam para vocês. Na videoaula de hoje mostrei os tipos textuais e nas próximas videoaulas nós vamos começar a analisar os tipos de texto, ok? Um abraço e até a próxima videoaula.